A paz, queridos. Aqui estamos nós para o nosso devocional desses dias de confinamento. E hoje vamos dar continuidade a ontem. Ontem falamos sobre a quarta-feira da Semana Santa. Hoje vamos falar sobre os acontecimentos da quinta-feira. E temos coisas importantíssimas nesse dia. Mas antes de falar, não esqueça, se você está entrando aqui e não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, isso nos ajuda. E se possível, dá um joinha, colabora conosco aí. Mas olha só, os acontecimentos da quinta-feira. Temos alguns acontecimentos importantíssimos nessa quinta-feira. A primeira delas narrada pelo Evangelho segundo São Mateus, Marcos e Lucas, foi que Jesus Cristo manda eles prepararem a Páscoa. E o interessante é que Jesus Cristo disse para eles o seguinte: olha, vocês vão para o campo ou vão para adiante e vocês vão encontrar alguém com um pote d'água na cabeça. Vocês sigam essa pessoa, entra na casa dessa pessoa e quando chega lá vocês digam para o dono da casa: olha só, o mestre mandou vir aqui para poder ver o local onde nós vamos celebrar nossa Páscoa. E você chegando lá, vai ter uma sala na parte de cima da casa, já toda mobiliada, e ali nós celebraremos, né? Jesus Cristo, ele tinha essa visão, né? Realmente ele era onipotente, onisciente, onipresente e tudo ele sabia. Os discípulos saíram, encontraram alguém, seguiram e foi aí o ocorrido. E foram celebrar ali a Páscoa, que era um costume judeu, e essa Páscoa seria a última antes da crucificação de Jesus Cristo, então era uma Páscoa toda especial. E aí, queridos, nós temos aqui na celebração dessa Páscoa algumas coisas importantíssimas, tá? A primeira dela aqui, João vai narrar lá no capítulo 13 que Jesus Cristo lava os pés dos seus discípulos. Nós sabemos que esse lavar pés era um hábito, era um costume dos judeus, em que quem lavava os pés ou era o dono da casa, ou algo simpático, uma empatia dele com seus visitantes, ou era o menor entre eles. E ali Jesus Cristo mostra para eles que o menor entre eles, ou seja, o maior entre eles deveria ser o menor. E como ele era o maior, como ele era o líder daquele ministério, ele foi fazer ali o menor ato, que foi lavar os pés deles. Até porque havia uma disputa entre eles, quem seria que sentaria à direita ou à esquerda de Jesus Cristo. E Jesus Cristo havia dito para eles o seguinte: ó, o reino dos céus não é como o reino aqui desse mundo, não. O reino desse mundo aqui, os maiorais são servidos. No reino dos céus, os maiorais são aqueles que servem. Então, se você quer ser maior nesse reino aqui, você tem que se comportar como o menor. Você tem que servir. Jesus Cristo, ele diz que o Filho do Homem, ele veio para servir e não para ser servido. Você quer ser como Jesus Cristo? Aprenda a servir o seu próximo. Outro acontecimento nessa quinta-feira foi a conversa dele com Pedro, né? Logo após aí a Santa Ceia, ele conversa com Pedro. Na conversa com Pedro, Pedro, ele havia dito, né, sobre a sua morte. Pedro disse: Senhor, não, jamais, Senhor. Aonde tu fores, eu for. Se você for preso, eu vou ser preso. Se tu for morto, eu vou ser morto contigo. Aí Jesus Cristo disse para Pedro que: Pedro, olha só, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará, né? E isso aconteceu, tá? Isso aconteceu. Nós vemos que quando Jesus Cristo é preso, Pedro segue de longe Jesus Cristo. E aí ele está lá no meio das pessoas e de repente uma criada olha para ele e diz: ó, esse daí é um dos seguidores dele. Pedro: não sou, né? Daqui a pouco mais uma outra pessoa lá, um criado lá, um empregado, olha para ele e fala: ó, esse é um seguidor dele, é um seguidor do Jesus de Nazaré. E ele diz: não sou eu. E mais tarde,
alguém o vê falar e diz, você fala como ele, como que o cristão parece com o Cristo, né? Você fala como ele, disse, não falo. Nessa hora o galo canta e o evangelista João vai falar que Pedro chora amargamente porque ele não foi fiel, ele negou, tá? E aí eles fizeram a ceia, e na hora da ceia, já que é tudo na quinta-feira, né? Na hora da ceia, ele começa a dar algumas instruções. Ele disse também que ele seria traído por um deles ali. E aí começou, um dizia, olha, não vou te trair, até que chegou a Judas. E ele disse, Judas, tu vai me trair. E Judas disse, não, Senhor. Mas nós sabemos que na quarta-feira, nós vimos ontem, na quarta-feira, no dia anterior, Judas já havia combinado com os sacerdotes como que iria acontecer lá a traição, o preço da traição, tudo isso. E isso quer dizer o quê? Que Judas teve um tempo de quarta para quinta para se arrepender. Quando Jesus Cristo disse para ele também, tu vai me trair, era para ele se arrepender, mas ele continuou negando a Jesus Cristo e de fato traiu. Porque depois da ceia, Jesus Cristo vai para o Getsemane, ele ora, nós vamos falar sobre a oração dele no Getsemane. E quando termina a oração, quem chega lá? Chega Judas. E chega Judas com quem? Com os soldados. E ele havia combinado com eles o seguinte, olha só, aquele a quem eu beijar, esse é o Jesus Cristo, porque ele era escuro, era noite e todos se pareciam, então era necessário ele dar um beijo, dar um sinal, e o sinal foi um beijo. Que beijo, né? Beijo como esse, chega para lá, não quero não. E aí ele vai dar um beijo, né? E naquele momento Jesus Cristo é preso, tá? E nesse instante aqui, além disso daí, queridos, nós vemos alguns fatos importantes. Por exemplo, João, capítulo 14, ele vai narrar que Jesus Cristo conforta os seus discípulos, tudo na quinta-feira, quando ele diz, não se turbe o vosso coração, eu vou para o Pai, vou preparar um lugar para onde eu estiver, eu vou levar vocês vão estar comigo para sempre, mas não se preocupe não, eu darei um outro Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vos guiará, estará convosco para sempre. O mundo não pode recebê-lo, mas vós podeis recebê-los, porque ele habita em vós. Oh, que coisa maravilhosa! Jesus Cristo, ele sabendo o que aconteceria, ele consola, como também ele ora. Sim, João 17 vai mostrar que ele faz uma oração pelos seus discípulos, pelos seus, e pede ao Pai, não os deixe só, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Enfim, e ele vai para o Getsemane. E quando ele vai para o Getsemane, que era um jardim que ele costumava ir para orar, ele leva alguns discípulos muito próximos. Entre eles estava Pedro, né, o Pedrão aí, estava Tiago, estava João. E naquele momento ali, ele ora 3 vezes. E quando ele se afasta do discípulo para orar, e ele retorna antes, olha só, quando você for ler Lucas, que era médico, chega a narrar que a sua oração era tão intensa que as gotas de suor saiu em forma de sangue. Mas aí Jesus Cristo volta aos seus discípulos e os encontra dormindo. E ele fala Pedro. Por que ele fala Pedro? Porque Pedro havia anteriormente dito para ele o seguinte, que estaria com ele o tempo todo. E na verdade não estava, né? Pedro dormiu. E ele fala Pedro, você não pôde vigiar comigo, né? E naquele momento ali da oração dele, ele sabia da dor que ele ia passar. E ele pede ao Pai, Pai, afasta de mim este cálice, afasta de mim esta dor. E ele orou por 3 vezes, na terceira vez ele diz, Pai, seja feita a tua vontade. Quando ele diz, Pai, seja feita a tua vontade, quer dizer o seguinte, eu estou pronto para ir para a cruz. Eu estou pronto para ir para a cruz. E naquele momento ali, ele termina a sua oração. Foi quando Judas chega lá com os soldados e o levam preso. E aí os discípulos começam a ficar agitados e tentam lutar. Pedro pega, né, uma espada e vai até a orelha de um dos soldados e taca ali aquela espada na orelha,
corta a orelha daqueles soldados. E Jesus Cristo disse, não é por aí não preciso de nenhum segurança aqui não. Pegou a orelha do soldado e colocou no lugar. Oh, que Deus maravilhoso, né? Que Deus tremendo. E ele é levado preso ali. Uma outra narrativa interessante que diz que uns daqueles que o seguiam, de repente, de longe, ele é interceptado por um dos soldados que puxa a sua roupa e ele sai nu, né? Então vai dizer aí os evangelhos ou os especialistas, os teólogos vão supor que seriam várias pessoas, e uma das suposições que seria até o próprio João, né? Que era jovem ainda, e só é narrado isso por Marcos, tá? Só Marcos que vai narrar essa questão do jovem que foge nu. E saindo dali, na quinta-feira ainda, ele é apresentado ao Sinédrio. Chegando lá, eles começam a julgar Jesus Cristo, julgam, e aparecem algumas testemunhas, e todas elas falsas, né? Então eles não têm como ali condenar Jesus Cristo e fazem a pergunta, tu és mesmo filho de Deus? E ele diz o seguinte, olha só, é você que está dizendo, mas saiba de uma coisa, que o Filho do Homem virá num trono e todo olho o verá. Ele já fala ali a respeito da sua volta, do seu retorno. E naquele momento ali, aqueles sacerdotes falaram, ó, ele está blasfemando e não precisamos mais de testemunha nenhuma, vamos prendê-lo mesmo. E eles prendem Jesus Cristo e ali começam já a baterem Jesus Cristo, né? E abatiam, e alguns soldados, após bater nele, diziam, tu não é profeta? Quem é que te bateu agora, né? E ali já começa o espancamento sobre Jesus Cristo. Então, queridos, esses são acontecimentos na quinta-feira. A quinta-feira que antecede a sexta-feira da paixão, que antecede a morte de Jesus Cristo. Olha só, é importantíssimo a gente se ver nesse momento aqui. Saber que o mestre foi julgado, saber que a Bíblia vai nos colocar que ele foi levado preso ali e ele foi para que se cumprisse o que os profetas haviam dito, né? Alguém tinha que morrer em nosso lugar, alguém tinha que ser crucificado em nosso lugar, mas tinha que ser alguém imaculado, alguém limpo, puro, alguém que não pudesse ter nenhum pecado. E aí não encontraram nos homens, porque a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então Deus enviou o seu Filho amado para morrer por nós neste mundo. Então Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Deus que se encarnou, como diz João, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós e viveu entre nós e se deu por nós e foi até aquela cruz para que hoje pudéssemos estar aqui com vida. Sim, o Evangelho é o Evangelho da vida. Jesus Cristo veio para trazer vida e por isso que nós estamos aqui alegres, felizes, sabendo o seguinte, que ele não está conosco, mas como ele disse lá em João, eu não estou com vocês aí fisicamente, mas olha só, eu vou mandar outro Consolador. Sabemos que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, ele está conosco e habita entre nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não esqueça de se inscrever aí, não esqueça de dar o seu joinha. E temos uma quinta-feira abençoada e até amanhã na sexta-feira da paixão.